Você ora, jejua, vai para a igreja, mas você percebe que ainda tem um vazio espiritual enorme dentro de você. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas que impedem muitas pessoas de receberem o batismo com o Espírito Santo. Então fica nesse vídeo até o final, porque você vai sair daqui com a sua mente aberta e tendo entendido aquilo que de repente está faltando você fazer para receber o Espírito Santo. E antes de começar, eu quero falar para você que Deus ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer habitar aí dentro. E ele não está procurando pessoas perfeitas. O que ele gosta é da sinceridade. E eu creio que isso você já tem. Porque muita gente pensa, eu não vou conseguir, Deus não olha para mim, eu cometo muitos erros. Mas a verdade é que o Espírito Santo transforma justamente quem reconhece que precisa dele. Só que existem barreiras espirituais que precisam ser quebradas. E a primeira coisa que impede muitas pessoas de receber o batismo com o Espírito Santo é o medo de ser enganado. Você já deve ter escutado o caso de pessoas, por exemplo, que falaram que tinham o Espírito Santo, mas depois descobriu que não tinham. Ou pessoas que foram enganadas por espíritos malignos, porque realmente existe espíritos enganadores. Só que o medo, ele paralisa você. Enquanto você tiver medo de receber o batismo com o Espírito Santo, exatamente pelo medo de ser enganado, melhor dizendo, isso vai te travar, vai te paralisar e sem perceber vai impedir você de se entregar de verdade para Deus no momento de oração, porque é uma batalha espiritual e muitas vezes fica vindo na sua mente: e se eu me enganar? E se eu não receber o Espírito Santo agora? E se você fica dando espaço para esses pensamentos na sua mente, isso vai criar um bloqueio exatamente pela dúvida, porque a dúvida e o medo são a mesma coisa. Quando você duvida, você está com medo. Quando você está com medo, você está duvidando. E isso é um bloqueio que eu percebo que atrapalha muitas pessoas de serem batizadas com o Espírito Santo. Porque o diabo sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa forte espiritualmente. Por isso ele trabalha com todas as forças para colocar dúvida na sua mente. Só que você precisa entender que Deus ele não brinca com a gente. E ele não quer que a gente se engane. Inclusive a própria palavra de Deus nos diz que ele nos deu não o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Deus não quer que esse medo venha te travar. Então, a partir de hoje, não tenha medo de ser enganado, porque isso pode estar te atrapalhando de receber o Espírito Santo. A segunda coisa que atrapalha muitas pessoas de receber o Espírito Santo é a falta de constância. Você já percebeu, por exemplo, quando uma pessoa começa na academia, ela começa empolgada, motivada, agora eu vou ficar forte, igual eu assim, ó. Só que o tempo vai passando e aí na segunda semana a pessoa já começa em menos, daqui a pouco um mês, e quando chega a 2 meses, talvez a pessoa já nem vai mais. Por quê? Porque a motivação apenas vazia não vale de nada. Já viu o caso de pessoas que assistem aqueles vídeos de motivação e aí fica todo motivado. Agora a minha vida vai para frente. Vai dar tudo certo agora. Eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Nada vai me parar. Eu sou um vencedor. Aí no outro dia não faz nada daquilo que projetou, que planejou. Porque a motivação vazia não vale de nada. A sua motivação, ela tem que estar ligada a uma constância. E na nossa vida com Deus também é assim. Então, o que atrapalha muitas pessoas é exatamente essa falta de constância. Então, a pessoa no primeiro dia, ela fala: olha, eu quero o Espírito Santo, eu desejo a presença de Deus dentro de mim, e busca, se entrega, rasga o coração, vai lá no quarto, fecha a porta, chora, se humilha, dobra o joelho, clama a Deus, louva a Deus. Aí no outro dia não faz mais a mesma coisa, passa uma semana sem orar, ia muito na igreja, agora vai pouco. Aí daqui um mês a pessoa, agora eu preciso de Deus, e faz a mesma coisa.
É melhor você ter constância e fazer ali um pouco por dia, claro, de todo o seu coração, do que você, vamos dizer, hoje eu vou colocar toda a minha força. Se daqui uma semana, aliás, no dia seguinte mesmo, você já parar de orar, não adianta. Então tenha constância na sua vida com Deus. Crie um cronograma, todo dia lê um pouquinho da Bíblia. Separe ali um horário específico, aonde todos os dias você vai orar, você vai falar com Deus. Nem que seja ali poucos minutos, mas você vai todo dia naquele horário, naqueles minutos que você separar para você ter o seu momento individual com Deus. Porque é essa constância que vai criar entre você e Deus um relacionamento estreito. Você vai ser um amigo, você vai ser uma amiga de Deus. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, todos os dias, separe um momento para ter o seu momento individual com Deus. E a terceira coisa que eu quero falar para você é exatamente a falta de momentos a sós com Deus. Se você pega a palavra de Deus para meditar, tem uma história que talvez você já conhece, que é quando o Senhor Jesus andou sobre as águas. Só que muitas pessoas focam apenas nessa parte, que ele andou sobre as águas, que Pedro afundou. Só que antes disso, se você for analisar a história, você vai ver que Jesus estava com os discípulos e Jesus deu para eles uma direção. Jesus disse assim: olha, vocês podem ir na frente, porque eu vou só despedir da multidão e daqui a pouco eu alcanço vocês. E Jesus realmente fez isso. Jesus despediu a multidão. Só que antes de Jesus ir até os discípulos, a palavra de Deus diz que ele se separou para ter um momento individual com Deus. E a gente vê isso na Bíblia algumas outras vezes. Jesus se separando para ter um momento individual com Deus. E é aí que a gente precisa tirar esse ensinamento. Se ele, mesmo sendo Jesus, tinha momentos a sós com Deus, por que que nós também não precisamos? A gente precisa. E é muito importante esses momentos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou no livro de Mateus, capítulo 6, como que nós devemos orar. Ele disse que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto vai nos recompensar. Então tem momentos que você tem que se isolar na sua casa, entrar no quarto, fechar a porta. E fechar a porta é exatamente para que você consiga se desligar de tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora, as preocupações, os problemas, as distrações, os barulhos, tudo para você conseguir se concentrar e se conectar com Deus. Eu sei que talvez você já ora na igreja você busca, você louva, você medita na palavra junto com o pastor, com o bispo que estiver pregando. Só que esses momentos são muito importantes. Os momentos aonde você muitas vezes está na sua casa e talvez nem no quarto você vai conseguir, talvez em um banheiro, talvez o único lugar onde você vai encontrar um espaço para ter esse momento individual com Deus vai ser em um banheiro. E qual o problema? De repente isso vai fazer você chamar mais ainda a atenção de Deus. Então, relembrando as três principais coisas que atrapalham as pessoas de receber o Espírito Santo. Primeiro, o medo de ser enganado. Segundo, a falta de constância. E terceiro, a falta de momentos a sós com Deus. Se você chegou até aqui, eu quero pedir para você deixar a sua curtida nesse vídeo, o like, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Deixa aqui o seu comentário também. Escreve aqui assim, olha, eu serei batizado com o Espírito Santo. Se você comentar, eu vou saber que você chegou até aqui. Porque, infelizmente, quando a pessoa não deseja muito, muitos já até no início, na metade do vídeo, já por algum motivo pararam de assistir. Se você chegou até aqui, é porque você deseja muito a presença de Deus. Então escreve aí nos comentários. E eu quero convidar você também para fazer um desafio espiritual.
o Espírito Santo colocou dentro de mim para criar um desafio de 7 dias. Nesse desafio, são 7 videoaulas, aonde você vai assistir uma aula por dia durante uma semana, e cada aula nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus e também vai ter um desafio para você fazer na prática. Ou seja, não é um desafio apenas que você vai se encher de conhecimento e de teoria. É um desafio onde você vai se aprofundar na palavra, mas também você vai ter algo na prática para você fazer. E eu creio que é impossível você fazer esse desafio e não ter essa transformação. Você deseja realmente essa transformação espiritual na sua vida? Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar. Você vai clicar nesse link que vai te levar exatamente para um vídeo onde eu explico melhor sobre o desafio. E nesse mês agora de maio, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nesse mês de maio de 2026, que está sendo gravado esse vídeo, está no valor promocional de R$ 97 por R$ 47. Mas não fica olhando muito para o preço, porque muitas vezes você investe em relação à sua aparência, você investe em relação à sua vida econômica. Em todas as áreas da sua vida você faz um investimento. E agora você vai fazer esse investimento para a principal área da sua vida, que é a sua vida espiritual. Então não deixe essa oportunidade passar. Esse propósito não é porque eu sou o criador, porque na verdade é uma inspiração de Deus. Mas é um propósito que eu nunca vi, um propósito tão forte como esse, no sentido de transformar a vida espiritual de uma pessoa. Então clica aqui embaixo, não perca essa oportunidade e Deus vai transformar a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para acompanhar os próximos vídeos. Deus abençoe.